Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui abordar esse assunto, o assunto que eu vou abordar aqui é a salvação pela graça, que se encontra em Efésios, no capítulo 2 a seguir. É uma coisa que às vezes, por mais pregado, por mais ensinado, por mais que se explica esse texto, parece que ele é de difícil compreensão à vista das pessoas e até mesmo às vezes da nossa, Eu quero falar um pouco a respeito dessa passagem, Às vezes a gente se confunde e às vezes pregamos, A maioria das pessoas pregam essa palavra aqui em Efésios capítulo 2 e até dizem que entendem, mas na verdade, se você não estiver realmente focado no que ela diz, você não entende ela, Nós sabemos que o Senhor, Ele morreu naquela cruz para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E nesse texto Ele vai falar que é de graça. Mas todo ser humano, ele tem a mania de achar que pode retribuir, que pode recompensar alguém por fazer algo por ele, E assim não aceita o favor que alguém fez para ele. Pelo contrário, fica caçando um meio de retribuir aquilo que foi feito, E graça significa exatamente um favor que eu não mereço, algo que eu não mereço, algo que não tinha lógica para mim ter aquilo, mas que alguém resolve me dar sem me pedir nada em troca, Eu quero aqui que nós venhamos meditar nisso aqui em nome do Senhor Jesus. Efésios 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse texto ele é maravilhoso, Aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, Estávamos mortos, simplesmente mortos, nos nossos delitos e pecados. Mas aqui está dizendo também que ele quem? Jesus, vos deu vida estando nós mortos nos delitos e pecados, ou seja, nós já estávamos mortos. E Ele nos deu vida quando Ele se fez maldição naquela cruz em nosso lugar. E às vezes nós queremos fazer alguma coisa para poder obter a salvação, enquanto que na palavra do Senhor a única coisa que é exigido para eu e você obter a salvação é crer de todo o coração e ser batizado. Porque a partir do momento que eu creio de todo o coração e sou batizado, a partir de ali, a partir da minha crença, que Jesus é o meu libertador, que Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, que Jesus é tudo em mim, a partir daí, quando eu ponho a minha confiança nele, a partir daí, desse ponto, ele vai começar a intervir na minha vida. A partir daí, ele vai começar me mostrando as coisas que eu devo fazer, as coisas que eu não devo fazer, mas isso quem faz é o Espírito Santo que nós recebemos quando cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Então aqui a palavra do Senhor vai dizer que nós estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida e hoje nós vivemos por causa dele, Aí no versículo 2 ele fala que nós andávamos nas coisas anteriormente que nós cometíamos, nós não tínhamos temor, nós éramos umas pessoas que não temia a Deus, não estava nem aí, não tinha muito amor para com ninguém, com o nosso próximo. Nós éramos pessoas terríveis, Então,
se tipo assim, eu era pessoas terríveis terrível, e vocês também, e todos nós, como a palavra está dizendo, que nós andávamos segundo as paixões, né? Segundo as inclinações da nossa vontade, assim, da nossa carne, nós queríamos satisfazer as vontades da carne, né? E ele nos deu vida juntamente com ele, né? Foi juntamente com Cristo, aqui no versículo 5 vai falar que nós temos vida. Então não temos méritos nisso. Sabe qual é o nosso maior defeito? O maior defeito nosso é ficar relembrando das nossas obras como que elas têm algum poder sobre as nossas vidas, no sentido de fazer nós ser salvos. Elas não têm. Aqui mais embaixo, no texto aqui, no seguimento, vai dizer que nós fomos feitos criaturas em Deus para boas obras, mas não vem os méritos de boas obras para nós ter comunhão com Deus. Não. Nós temos comunhão com Deus mediante a fé no seu Filho amado Jesus Cristo. Então é desses tipos de assunto que nós estamos tratando e que vamos aqui continuando para esclarecer mais um pouco a respeito dessa passagem, né? Que às vezes a gente lê, mas às vezes não aprofunda nela. E então começa a achar que tem que fazer obras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão Deus não agrada, hein? E esquece do principal, que é se lançar na presença do Senhor, é se humilhar perante Ele e entender que a gente está morto sim, mas Ele é a vida, entendeu? E que nós não vivemos por nós, e sim por Ele. Ou seja, já não tem nada a ver com minhas obras, com minhas coisas que eu faço, e sim com as que Jesus fez, né? Então vamos seguindo aqui. No versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, está mais do que claro no texto que não depende das nossas obras. Nossas obras, elas vão ser uma consequência da nossa fé em Cristo, né? Nós hoje, nós recebemos Ele como um único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, e por causa disso, nós temos comunhão com Deus. Por causa disso, eu e você podemos orar e Deus nos ouvir. Por causa disso, dessa decisão que nós tomemos de aceitá-lo como o nosso único e suficiente Salvador, é por causa disso que nós chegamos com confiança diante do Senhor, nunca por causa de nossas obras. Você hoje, por exemplo, e eu, por mais certinho que nós anda hoje, por mais que nós conseguimos ter uma vida santa, uma vida assim, digna aos nossos olhos, né, de algum favor da parte de Deus, a gente sabe que, como a própria palavra diz, que nossas obras são trapos de imundície, né? São coisas assim vãs, né? E você vê que tem a hora que às vezes um irmão se exalta sobre outro irmão simplesmente pelo fato de que o irmão, um exemplo, ele conseguiu jejuar hoje o dia todo e foi para a igreja, para o culto ali, abençoado, na visão da pessoa, né? E foi assim, e fez isso, e acha que com isso está agradando mais a Deus do que aquele que não fez jejum, né? De que aquela pessoa que não fez nada. Enquanto que, na verdade, a palavra do Senhor diz que o que agrada a Deus é nós mantermos a nossa fé para com o Senhor Jesus Cristo. É nós entender que Ele é nosso único e suficiente Salvador e nos lançar na presença dEle. É nós se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do favor do Senhor, eu preciso do Senhor.
Eu sou dependente do Senhor. As minhas obras só me condenam. As minhas obras só dizem a maldade, a malignidade que eu sou. Mas a fé em Cristo Jesus, ela faz toda a diferença, porque a pessoa vai olhar para suas obras e dizer: eu não sou nada mesmo não, olha isso aí, olha para mim. Se depender de mim, eu estou no inferno, eu estou condenado. E é exatamente isso que a Bíblia diz que está mesmo. Se depender de nós, nós estamos condenados. Mas não depende de nós, depende de acreditarmos no sacrifício de Jesus. Então não depende de nós, depende de Cristo. E Cristo morreu para nos salvar, Ele morreu para que hoje nós tivéssemos vida, e eu e você não podemos abrir mão disso. Nós temos que nunca nos deixar nos condenar por alguma coisa que fazemos ou deixamos de fazer. Nós vivemos segundo a graça de Cristo, e nós nunca vamos ter mérito algum, não é de obras, né? Então nós nunca vamos ter méritos, pelo contrário. O que vai acontecer quando nós focamos demais nas nossas obras é que automaticamente, quando eu começo a pensar demais nas minhas obras e eu começo ali a esforçar, esforço físico, né, para mim ali ficar fora daqueles pecados, daquelas situações, o que vai acontecer é que eu vou me acusar mais e mais, porque por mais que hoje eu andei em santidade, amanhã eu já não estou tão assim. Então, no dia que eu estou na santidade, eu estou na glória. Quando eu não tiver, eu estou condenado. Quer dizer, que tipo de fé é esse, meu irmão? Que tipo de fé é essa? Nós não podemos ter a comunhão com Cristo nesses termos. Nós temos a comunhão com Cristo no sentido de que nós não somos merecedores de nada. Nós não merecemos nada. Nós merecemos ser punidos porque nós fizemos coisas erradas. E fazemos todos os dias. Mas aprove Deus nos salvar, enviando seu único filho, seu filho amado, para morrer naquela cruz por nós. E nós não podemos parar de olhar para Cristo. Nós não podemos parar de olhar para o amor de Deus para conosco. Nós temos que continuar firmes, irmãos, e não ficar se acusando, e não ficar se perturbando por causa de coisas que ainda fazemos. Você não sabe quem é Jesus? Você não conhece a Ele? Você não ora todos os dias para Ele? Então vai pedindo misericórdia a Deus. Diga: Senhor, essas coisas que eu faço não te agrada, meu Pai. E eu não tenho força de mim mesmo para fazer isso. Então Deus vai ter misericórdia de ti. E Ele vai fazer a obra dele. Às vezes nós queremos ensinar e até mesmo viver fazendo as obras, pensando que as obras interferem alguma coisa na nossa salvação, né? Se eu deixar de fazer hoje alguma obra, eu estou no inferno. Quer dizer, que coisa é essa? Que crença é essa? E Jesus fez o quê? Jesus morreu por causa de quê? Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Foi Ele que pagou. O escrito de dívida que era sobre nós foi lançado sobre Cristo ali na cruz, no madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Quando eu fico me condenando e dizendo que eu não tenho salvação por causa de alguma coisa que eu ainda não consegui me libertar, eu estou simplesmente dizendo que o sacrifício de Jesus na minha vida foi em vão. O sacrifício dele não foi suficiente sobre a minha vida. É isso que eu estou fazendo. Eu estou querendo exigir demais sobre mim. Eu não consigo fazer aquilo, mas eu quero exigir que eu consigo fazer aquilo, mas eu não vou conseguir. O máximo que eu vou conseguir é ficar frustrado, é desanimar na fé, apanhar espiritualmente falando, porque minha mente, ao invés de estar alegre, satisfeito, direto para louvar, engrandecer e exaltar a grandiosidade que Jesus fez na minha vida, eu vou estar com a mente perturbada, porque eu estou confiando em minhas obras e não confiando no sacrifício de Jesus. Não é que a pessoa, pelo fato de não ser por obras, vai andar de todo jeito, não. Mas todos os dias a pessoa vai melhorando, mas não é a pessoa própria que se melhora. Não é eu próprio que faço alguma coisa em mim. É o Espírito Santo que agora habita em mim, que faz as obras dele. Você entende? Então, se eu conseguia ter mágoa, se eu conseguia ter raiva das pessoas, se eu era uma pessoa maligna, quando eu recebi o Espírito Santo, o Espírito foi me convertendo disso. O Espírito Santo foi me mostrando que aquilo não agradava o Pai. E por isso eu parei de fazer aquilo e estou esforçando para não fazer. Mas não para ser salvo. Não necessariamente para ser salvo. Com medo de, se eu não fazer aquilo, eu estar no inferno. Não é isso. Mas eu faço porque agora
Eu sou de Deus, eu vivo para Deus, eu tenho comunhão com Deus. Então isso faz com que eu venha me transformar, mas não sou eu que me transformo. É a ação do Espírito Santo. No dia a dia, você faz alguma coisa que você se sente mal com isso. Isso é o Espírito Santo dizendo, isso daí Deus não agrada. Aí quando você se humilha, quando você se põe no lugar de servo e começa a se prostrar diante do Senhor e pedir a misericórdia dele, então ele vem e te assiste. É assim que funciona, é assim que está escrito. Mas nós devemos parar de olhar para nossas obras, irmãos, como base para a salvação. Se eu não fiz isso, né, eu estou condenado, né? Eu não fui na igreja hoje não, falhei o culto. Tive que fazer outros tipos de coisa, então falhei o culto hoje. Eu estou condenado. Quer dizer, para com isso. Para com isso. Deus, ele não é robô, ele entende a nossa vida. Jesus é o nosso advogado. E Jesus morreu na cruz exatamente por isso. Ele sabia que nós não íamos ser perfeitos. Ele sabia que nós íamos errar todo dia. Está entendendo, meus irmãos? Ele sabia de tudo isso. Por isso ele foi até o final. Por isso ele se fez maldito em nosso lugar. Porque se ele não fizesse isso, então sim, nossas obras contavam. Mas como nós vamos ser julgados, ou iríamos ser julgados segundo as nossas obras, né? Porque a palavra do Senhor diz que todo ser humano será julgado segundo o bem ou o mal que fazer. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu creio em Cristo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, o que vai acontecer é que eu não vou ser julgado segundo aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Mas eu vou ser julgado por outro parâmetro. Eu vou ser julgado pelos méritos de Cristo. Porque eu depositei a minha confiança nele. Eu lancei a minha ansiedade sobre ele. E ele tem cuidado de mim. Então, ele vai fazer a obra dele na minha vida. E no grande dia, eu não vou, estar ali apresentando minhas obras diante de Deus. Não, Deus sabe todas as coisas. Mas ele vai ver que eu depositei a minha fé, a minha confiança em Cristo Jesus, da mesma maneira que ele falou para mim fazer. Então eu vou ser justificado não por causa de obras, mas por causa de que Cristo morreu em meu lugar. Ou seja, quando a Bíblia diz que o escrito de dívida que pesava sobre nós foi rasgado, foi cravado ali na cruz de Cristo, significa dizer que agora sim, de fato, é pela graça. Que é o que o texto quer nos dizer, é pela graça. Graça é favor imerecido. Eu fui agraciado de conhecer Cristo e tê-lo na minha vida. Então, aquilo que eu ia pagar, Cristo pagou por mim. Agora, eu vou viver uma vida de pecado e fazendo todo tipo de coisa errada, dizendo que eu vou ser purificado no dia de Cristo, no grande dia, fazendo por descaração? Não. Eu não vou andar em pecado fazendo todo tipo de coisa errada, não. Eu vou esforçar para não fazer. Porque agora eu sou de Deus, eu sou diferente, eu sou luz do mundo, eu sou o sal da terra. Então eu vou esforçar para não fazer. Mas não que no dia que eu não conseguir fazer, eu estou condenado. Não, porque aí eu abandono o sacrifício de Cristo. É como se Jesus não tivesse morrido por mim. Entendeu, meus irmãos? Então é algo assim que às vezes a gente não entende a profundeza, porque é de graça e a gente quer pagar. A gente quer fazer alguma coisa. A gente quer fazer por onde merecermos algo da parte de Deus. Então, nós achamos que ao fazer obras, nós estamos agradando a Deus, mas na verdade o que agrada a Deus é nós seguir Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador e andar nos caminhos dele. É isso que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos procurar se lançar mais, ao invés de se preocupar tanto de fazer obras, vamos nos preocupar mais de servir a Deus, de adorar a Deus, de glorificar o Senhor Jesus, de pedir mais a misericórdia dele, de pedir que ele nos dá cada dia mais o Espírito Santo, que ele venha nos conduzir, que ele venha nos guiar, se humilhar na presença dele, para que no tempo oportuno ele venha nos exaltar. Tá entendendo, meus irmãos? E parar com obras, porque nós não fazemos nada. Até uma oração, a palavra do Senhor vai dizer que até uma oração que nós viemos fazer, essa oração que nós fazermos, a palavra de Deus vai falar que é através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas. Então, até para orar eu não consigo sozinho. Eu não consigo orar sozinho, porque se o Espírito Santo não me assistir, então eu não vai chegar diante de Deus a minha súplica.
É o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, ele ora por mim e em mim. É ele que faz as obras nas nossas vidas e não nós. Nós temos que parar de achar que nós fazemos alguma coisa. Nós não faz nada. Nós não faz nada. É ele. É ele, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É a graça de Deus sobre nós. E não nós. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Talvez você tenha se acusado, se condenado por causa de alguma coisa que ainda não conseguiu se libertar. Para de se acusar. Coloca a tua confiança no Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu não consigo sozinho, Pai. Eu não consigo fazer nada sozinho. Me muda, me transforma. Me renova, me refaça. Cuida de mim, Senhor. Se lança, meus irmãos, na presença do Senhor, né? É como diz a palavra do Senhor: humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então, vamos nos humilhar na presença do Senhor e procurar estar de pé na presença dEle, né? E o resto, as demais coisas, Ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Se você tem compromisso com Deus, se você é uma pessoa que quer de fato ser salva, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando você faz alguma coisa, por exemplo, que não agrada a Deus, você vê que você sente aquele peso, aquela acusação, como quem diz: não é por aí o caminho. Está entendendo, meus irmãos? Então vamos glorificar o nosso Deus e servir ao nosso Deus e parar de olhar para nossas obras. Amém? Fica na paz, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus.